Uma boa noite a todos. Você que chegou aqui à casa do Senhor para mais um culto de oração. Também queremos estender o nosso cordial boa noite aos nossos amigos que nos assistem através das nossas redes sociais. Que as bênçãos recaiam sobre você também esta noite. Não esqueça de compartilhar os vídeos dos cultos que você assiste aqui pela internet com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas pelas mensagens que são pregadas aqui na Igreja Central. Curta, compartilhe, ajuda-nos a espalhar o amor de Jesus também nas redes sociais. Quando olhamos para a situação do mundo em que nós vivemos atualmente, podemos ver que nesse momento é mais necessário um reavivamento na nossa vida. Há algum tempo já a igreja vem pregando essa questão do reavivamento e da reforma, na vida do cristão. Mas nunca foi tão necessário e tão atual como nos momentos que nós vivemos. Ao olharmos para o mundo, nós vimos situações como o do coronavírus, que está perturbando muita gente, assolando muitas pessoas, amedrontando muitas delas. Catástrofes acontecendo, Nós vimos a situação aí das praias aqui, do litoral paulista, o que aconteceu recentemente aí, das enchentes, das inundações. Quanto mais se faz necessário uma vida de comunhão, para que nós possamos alcançar a reforma necessária na nossa vida. E como nós podemos alcançar a comunhão? Eu gosto de uma frase do pastor Bulhon, que ele diz que para um cristão alcançar a reforma na vida dele, ter uma vida de comunhão, é necessário 3 coisas que ele faça: orar, estudar a palavra de Deus e testemunhar. Ao fazer essas coisas, nós alcançamos uma verdadeira comunhão com Deus e atingimos a reforma necessária para a nossa vida. É interessante a gente olhar para a história, para toda a história, e notarmos que nada ou tudo que aconteceu foi por acaso. Nós vemos que muitas vezes, através de uma vida de oração, rotas de um fracasso certeiro ou de algo ruim que poderia acontecer foi mudado. Estamos vendo, na lição desse trimestre, através da vida de Daniel, um homem de oração, de que a vida dele poderia ser totalmente diferente se ele não fosse um homem de oração. Nós vemos também lá, quando nós lemos o livro de Atos, dos apóstolos, ali a primeira igreja, que por ser uma igreja de oração, de intensa comunhão, eles conseguiam fazer coisas extraordinárias. Podemos dizer que até através da oração eles tinham até muitos poderes para fazer coisas através do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, no versículo 14. Atos, capítulo 1, versículo 14. E nós vemos aqui nesse capítulo, nesse versículo, que todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Todos perseveravam unânimes em oração. Em Atos 3:6, Atos, capítulo 3, versículo 6, também vemos
lemos o seguinte texto: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Mas eu confesso a vocês que às vezes, quando nós tentamos ter uma vida de oração, muitas vezes nós nos dispersamos com as coisas que estão à nossa volta. Você já tentou orar, pensar consigo mesmo: hoje eu vou orar 10 minutos. Isso, olha só, 10 minutos. E você começa a orar e parece que você falou. Aí você percebe que a sua mente já está, mudando o foco. Aí você já decide fazer aquele fechamento da oração, ora, termina, e quando você viu, você orou ali os 4, mais ou menos 5 minutos. Já aconteceu com você? A mente se distrai muito fácil. E eu estava estudando sobre o tema, e eu vi um estudo de um pastor, e ele traz umas táticas interessantes. E eu até testei essas táticas para ver se dava resultado, e realmente funciona. E eu gostaria de falar com vocês essa tática. Uma das táticas que ele apresentou ali no seu estudo é você orar lendo a Bíblia. Você, quando vai orar, você leva a sua Bíblia consigo, se ajoelha e começa a ler a Bíblia. E conforme você vai lendo a sua Bíblia, você vai colocando para si aquelas palavras que você está lendo e começa a orar por aquilo que você está lendo. Fica meio difícil falando, né? E eu gostaria de fazer algum exemplo com você. Abra sua Bíblia lá no livro de Salmos. Salmos capítulo 1. O livro de Salmos é um livro excelente para você praticar a oração com a leitura da Bíblia. Salmos capítulo 1. Lá no capítulo 1, diz assim, no versículo 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores, mas sua satisfação está na lei do Senhor. Ó meu Deus, por favor, me ajude a não ouvir os conselhos daqueles que não te seguem. Por favor, Senhor, que eu não siga o exemplo de pecadores. Por favor, Senhor, que eu não se assente ou me converta nas rodas dos zombadores da tua palavra, e que em minha vida só a minha satisfação possa ser cumprir a tua lei. Interessante, você consegue através da leitura da Bíblia conversar com Deus. Sabe por que sua mente às vezes te dispersa e você às vezes se distrai com outras coisas? Certo dia, a Karina me ligou, e eu estava no meu trabalho, e estava ali entretido no que eu estava fazendo. E ela começou a falar comigo, e no começo da conversa eu estava ouvindo tudo que ela estava falando. Só que no meio da conversa, eu olhando para a tela do computador, eu parei de ouvir ela. Daí de repente eu só consegui ouvir ela falar assim: entendeu? Aí na hora que ela falou entendeu, eu falei assim: e agora, Eu vou falar que eu não entendi, ela vai ficar brava.
Eu falei assim, desculpa amor, não, repete por favor. Aí eu tirei o meu olhar do computador, né? E comecei agora sim a prestar atenção no que ela estava falando. Aí eu entendi o que ela estava dizendo. É difícil você conversar com alguém que você não está vendo. A oração sim, é o abrir o coração ou conversar com Deus como se conversa com um amigo. Mas quando você não enxerga esse amigo e muitas vezes você não consegue ouvir esse amigo, às vezes fica difícil você se concentrar, não é verdade? Você focar naquilo que você está dizendo e às vezes você se dispersar, né? Você se dispersar naquilo que você está falando, e daí você não consegue, né? Aí você começa a se desanimar. Olha só outro exemplo. Salmos 32, capítulo 3, versículo 3. Salmos 32, capítulo 3. Olha só o que diz lá. Quando guardei silêncio, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Ó Senhor, eu não tenho vontade de confessar os meus pecados, mas me ajuda através da tua mão e do teu espírito a me lembrar que eu preciso confessar os meus pecados. E assim você vai treinando, lendo a Bíblia e orando. Gente, você vai ver que tanta coisa você se consegue pegar de exemplo da Bíblia e colocar na sua própria vida, e você pedir a Deus. Outra forma do estudo que esse pastor trouxe, para que nós possamos crescer no quesito da oração, é você pegar um papel e uma caneta e fazer o seguinte exercício: escrever no papel Acts, a letra A, C, T, S. E o que significa isso? A letra A significa adoração, a letra C, confissão, a letra T, testemunho, e a letra S, súplica. Então, na letra A, que significa adoração, você vai escrever no papel tudo aquilo que você tem a adorar a Deus, a agradecer a Deus pelo que Ele te deu, pela vida, pela família, por sua casa, pelo seu trabalho, por alguma bênção que você recebeu naquele dia ou naqueles dias. A letra C, confissão, o abrir do coração a Deus. Comece a escrever ali no papel: Senhor, eu não consigo ser sincero ao pedir perdão pelos meus pecados. É difícil para mim me confessar, reconhecer que eu sou pecador. E você escreve aquilo no papel. No testemunho, você testemunha para Deus daquilo que você fez, daquilo que você tem feito com sua família. E na súplica, você pede as bênçãos de Deus. Deus, eu preciso tanto que o Senhor me abençoe lá na minha faculdade, lá no meu trabalho. Estou passando dificuldades financeiras, me ajude a sair dessa situação. Ao escrever, você vai lá, se ajoelha, coloca o papelzinho em cima da Bíblia e junto com a Bíblia você começa a ler aquilo que você escreveu. Junto com esse método, ele diz algo importante. Ao orar, fale em voz alta. Fale alto. Eu já ouvi muita gente dizer que ao orar, você deve orar pela mente, para que Satanás não ouça aquilo que você está dizendo. E assim, ao pedir para Deus que Ele faça algo por uma dificuldade sua, Satanás ele vai saber daquilo que você tem dificuldade
e ele vai começar a te tentar nisso. E por isso você ora em silêncio para que ele não ouça, né, a sua oração. Mas olha só, no livro Alta Vocação de Ellen White, na página 130, olha só o que a serva do Senhor diz: aprenda a orar em voz alta, onde só Deus pode te ouvir. Vou repetir: aprenda a orar em voz alta, onde só Deus pode te ouvir. Se você for na cena do Getsemane, e você vê Jesus ao orar, e você vê esses relatos na Bíblia, escrito por autores, você vê que eles escrevem em detalhes, onde que é possível você entender que eles estavam ouvindo o que Jesus estava orando, por aquilo que ele estava dizendo. E o exercício de você orar em voz alta te ajudará a se concentrar e a meditar na oração que você está fazendo. Porque quando você fala em voz alta, você raciocina antes de falar. E se sua mente começa a dispersar daquilo que você está fazendo, da sua oração, a sua boca automaticamente para e você começa a focar. Espera aí, eu estou orando, então deixa eu voltar na minha oração. E você começa a focar. E o terceiro ato que você precisa fazer ao anotar a sua oração num papel é escrever nomes de pessoas que precisam de intercessão. Você, na lição da semana passada, o autor da lição, ele comentar sobre a oração de Daniel, tem um dia específico onde fala sobre a oração intercessória. Vocês lembram desse dia específico? Que fala da importância de nós intercedermos por alguém. Porque quando nós oramos por outra pessoa, a oração, como diz aqui a Bíblia, ela tem poder. E Jesus, como o alemão disse lá na nossa classe lá dos jovens, né? Deus às vezes está ansioso em fazer algo por alguém que não tem consciência disso e não faz porque essa pessoa não pede, mas quando outra pessoa começa a pedir por essa pessoa, Deus então ele pega a oração e age na vida da pessoa. E a gente vê isso acontecer várias vezes, né, nos exemplos que nós vemos aqui de orações de mãe por seus filhos, né? Mães que intercedem por seus filhos muitas vezes nem têm noção disso, e lá na frente um milagre acontece na vida deles. Mas como eu havia dito no começo, né, uma vida para que ela possa ter uma comunhão perfeita, ou então uma reforma, né, nós também precisamos ter um contato com a palavra de Deus. Volte a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 119, no versículo 49. Salmos 119, no versículos 49. 49 e 50. Lá diz assim: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança, e este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua palavra dá-me vida. Um certo irmão um dia chegou para o pastor da igreja dele e perguntou assim: pastor, eu quero ter uma vida transformada através da palavra de Deus. Eu quero sentar-me e ao ler a Bíblia, eu quero
comer aquelas palavras de certa forma para que elas possam transformar a minha vida. Eu leio a Bíblia e sinceramente eu não sinto nada. Parece que ela não tem efeito nenhum sobre mim. E eu não queria que fosse assim. Eu queria ter uma experiência viva com a palavra de Deus. Então aquele pastor, ele deu o exemplo da vida dele para ele e falou assim: olha, você ao ler a Bíblia, não leia de forma dinâmica, ou seja, ler por ler. Você tem que fazer alguns exercícios ao ler a Bíblia para que você possa ouvir Deus falar com você e aquela palavra você possa entender que ela possa agir na sua vida. E ele deu um exemplo. Por exemplo, estamos lendo o Evangelho e estamos lendo a história da tempestade, Jesus ali com os discípulos no barco na tempestade. E você começa, ao ler a história, você começa a imaginar como seria aquela cena. Você começa, como se você estivesse naquele barco, você começa a imaginar como seria as ondas batendo naquele pequeno barco, os raios, os trovões, né? A chuva muito forte, e o seu temor, ou tenta imaginar como que foi o temor dos discípulos ao ver aquela cena e se deparar com Jesus dormindo no fundo do barco. Parece assim até um pouco meio difícil de agir dessa forma, né? Mas deixa eu contar uma história para vocês. E tenta perceber que mesmo sem se esforçar, aquilo que eu vou falar com você vai criar um impacto, porque você vai pelo menos tentar enxergar aquilo que eu estou falando. Nós éramos pequenos, né? E minha mãe na época saía para trabalhar, meu pai saía para trabalhar, minha irmã era pequena, e nós ficávamos na casa de uma tia minha, que é a minha tia que morreu, né, esses dias atrás, no ano passado. E a minha tia tinha um portão na casa dela, que é o portão que ela tem até hoje, que é um portão assim com lanças, né? E um dia a gente estava brincando lá, com os colegas nossos da rua, eu e o meu primo, né, que é filho dessa minha tia, e alguns colegas nossos ali da rua brincando de vôlei no portão, né? E o portão de lança era a rede do vôlei. Vocês estão conseguindo pegar a cena aí, né? Aí a gente jogando vôlei, ia lá, cortava. Jogando vôlei, ia lá, cortava. Até que um determinado momento, né, os dois colegas que estavam na calçada, né, eu e meu primo estavam do lado de dentro da casa, os dois colegas que estavam ali na calçada, um jogou a bola para o outro assim, bem perto do portão, e ele foi e bateu a mão. E na hora que ele bateu a mão dele foi aonde? Onde vocês viram aí o que foi a mão dele? Hã? E aí, pelo que vocês imaginaram, vocês meio que sentiram a dor que a pessoa sentiu ou não? Hã? Conseguiram imaginar? Só que, graças a Deus, a mão ficou entre as lanças. Mas mesmo assim, fez um corte dos dois lados assim da mão dele. Não doeu tanto como se tivesse, né? Mas vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Primeira coisa, ao ler, eu me coloco na história. Segunda coisa, ao ler, eu tento entender a situação da pessoa ou da quem está envolvido na história naquele momento. E em terceiro lugar, ao ler, se colocar no lugar dessa pessoa, eu tento ver algo na minha vida
que se encaixe na mesma situação daquela pessoa. E com isso, eu consigo então entender a situação da minha vida. Muitas vezes eu consigo enxergar o que Deus está querendo dizer para mim naquele momento, e eu consigo ver a solução através da palavra de Deus para aquilo que está acontecendo. Outra situação interessante de notar: se nós vermos a história daquela mulher do fluxo de sangue, tenta imaginar a cena, nem precisa se colocar no lugar dela, pensa você perto da situação. Uma mulher que tinha fluxo de sangue constante, possivelmente, tinham coágulos de sangue por toda a sua roupa e por sua pele. Provavelmente, estar perto dessa mulher não era agradável pelo cheiro. Essa mulher, provavelmente, o seu marido não abraçava mais, seu filho não sentava mais no seu colo por causa da sua situação, porque naquela situação que ela estava, ela poderia ser considerada como imunda. Mas ela consegue chegar até Jesus, consegue tocar em suas vestes, e a sua vida é transformada. E você começa a se colocar nessa situação, começa a entender a situação dela, e começa a ver que a imundícia dela, aquilo que ela tinha como imundícia, é a sua vida de pecado. E que o pecado está tão arraigado em você, que às vezes é tão insuportável para você mesmo conviver consigo. E você precisa da graça de Jesus. Você precisa ir até Jesus para conseguir a sua bênção. Mas é verdade que, ao lermos a Bíblia, nós vemos exemplos de pessoas que oravam, liam a palavra de Deus, mas nunca fora transformada ou teve uma reforma verdadeira na sua vida. Olha só, abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Olha só, porque também nos foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Quem são esses? Os fariseus, aqueles que se diziam líderes da igreja. Eles não conseguiram ver Jesus como Messias. E por que pode acontecer isso na nossa vida? Porque é possível orar e ler a Bíblia e ainda assim não ter um reavivamento completo na nossa vida. Porque além de orar, além de ler a palavra de Deus, nós precisamos testemunhar de Jesus. Nós precisamos de algo verdadeiro e não só nas palavras. É possível você vir aqui todo sábado, toda quarta-feira, todo domingo, ir fazer o culto de pôr do sol, dizer amém e aceitar tudo que é dito aqui, tudo que você lê, mas se você não pôr na prática aquilo que você tem a sós com o seu Deus, pode não valer nada.
É interessante que uma vez eu vi um pastor usar como exemplo a história dos pães e dos peixes, né? Dizia que Jesus, enquanto ia multiplicando os pães e os peixes, os discípulos enchiam seus cestos, né? Iam até Jesus, enchiam os seus cestos e saía a distribuir às pessoas. E quando as cestas ficavam vazias, eles voltavam até Jesus, enchiam os seus cestos e assim iam distribuindo às pessoas. E ele usou como exemplo o seguinte tema: você precisa ir a Jesus todos os dias, se encher de Jesus todos os dias, orar, ler a palavra de Deus, meditar, se colocar ali em pensamento, né, do que Jesus fez por nós, e depois disso, ir às pessoas daquilo que eu me enchi de manhã. Só que no outro dia, eu preciso voltar a Jesus e me encher dele novamente, para que eu possa sair às pessoas a falar de Jesus. Interessante que a Bíblia diz que é bem mais aventurado dar do que receber. Quem será que é mais abençoado? Aquele que dá o estudo bíblico ou aquele que recebe o estudo bíblico? Aquele que ensina ou aquele que é ensinado? Para acontecer uma verdadeira reforma em sua vida, você precisa estar bem firmado nesses 3 alicerces: oração, o estudo da palavra de Deus e o testemunho. Por que eu pedi para Deus no começo do ano para que Ele colocasse mais pessoas na minha vida? Porque eu senti que eu estava incompleto, espiritualmente falando. Porque por mais que eu estudasse a Bíblia, estudasse a lição, falasse de Jesus para o meu filho, viesse aqui como professor de escola sabatina e falasse aqui na classe, ficava nisso. Eu não testemunhava outras pessoas. Pode ser que, como o Altair orou, de pessoas que me conhecem, que me vê saindo de casa, vindo para a igreja, ou vendo as minhas atitudes na onde eu estou, isso poderia estar pregando. Mas eu sentia que eu poderia fazer mais. Nós podemos fazer mais. Nós podemos sair da nossa zona de conforto. Porque é confortável você vir sentar aqui, ouvir e ir embora. A gente consegue ver isso quando a gente chama, convoca a igreja para às vezes sair, fazer uma passeata, entregar folhetos, fazer alguns testes, né? 10% da igreja aparece, 5% da igreja aparece. Nós fizemos alguns sábados atrás 2 visitas, num sábado à tarde. Como foi gostoso. Nós fizemos um pôr do sol, o primeiro nosso pôr do sol lá na praça, que muitos de vocês estavam. Não sei quantos de vocês perceberam as pessoas à nossa volta, olhando e admirando o que nós estamos fazendo, cantando, louvando a Deus. Coisa simples, mas que faz toda a diferença. Você precisa ter um contato com Deus diariamente na oração, na palavra de Deus, mas além de tudo, você precisa testemunhar. Você precisa falar. A Bíblia diz que será pregado o evangelho eterno a todo mundo, toda a nação, então virá? Para que, se você quer que Jesus volte, pregue. Você está cansado do que está acontecendo aqui nesse mundo? Fale de Jesus para as pessoas. A gente posta, tanta coisa, supérflua nas redes sociais,
Muita pouca gente posta coisas que engrandecem, que possa testemunhar de Jesus. Eu vejo no grupo da minha família lá, né, meu tio, meus primos, muitas vezes postam coisas assim, né? E às vezes eu fico pensando assim, eu também podia fazer a minha parte, né? Ah, mas ele já está fazendo. Mas eu também tenho que fazer a minha parte. O meu desejo, a minha oração para todos nós essa noite é que nós possamos entender que, olhando para as cenas desse mundo, como eu disse no começo, nós vemos que Jesus está às portas. Nós precisamos ter uma verdadeira comunhão com Deus. Precisamos reformar a nossa vida. E para isso nós precisamos estar firmes e focados nesses 3 alicerces da comunhão. Que Deus possa falar ao seu coração. E a você também que nos assiste através das redes sociais. Que você possa sair da sua zona de conforto. E além da sua comunhão pessoal com Deus, que você possa ser um testemunho vivo de que Jesus irá voltar. De que Jesus está às portas. E se nós não tomarmos conhecimento disso e não reformarmos a nossa vida, nós podemos, ao invés da vida eterna, ter a morte eterna. Que Deus possa abençoar você e que você realmente tenha um reavivamento e uma reforma na sua vida. Eu gostaria de convidar você a se levantar nesse momento e juntos nós vamos cantar Vaso Novo, Renova-me. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor.
força aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer. Aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor. Pra honrar o teu nome, Senhor. Pra honrar o teu nome, Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, gratos somos a Ti, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque ainda temos tempo para colocar na nossa mente a necessidade de ter uma comunhão verdadeira contigo, uma reforma em nossa vida, que nós possamos entender que não somente através da oração, do estudo da Palavra de Deus, que é tão necessária na nossa vida, mas além de tudo, nós precisamos urgentemente testemunhar do Teu amor para outras pessoas. Muitos estão aí que, como ontem, eu tive a oportunidade de ver que pessoas que não sabem quase nada da Tua Palavra, mesmo no século que nós vivemos, a Bíblia sendo o livro mais vendido no mundo, mas é o livro menos conhecido pelas pessoas. Senhor, que nós possamos ser o exemplo, o instrumento em Tuas mãos para mostrar para essas pessoas Jesus através da Tua Palavra, e essas pessoas possam Te aceitar e um dia estar conosco nos céus. Leva de volta aos nossos lares, que nós possamos durante todos esses dias ter um encontro contigo em nossos lares, testemunharem por onde nós possamos passar, e que nós possamos nos encontrar aqui no próximo sábado, onde nós nos alegraremos pelas bênçãos que o Senhor vai derramar em nossas vidas. Nos leva com segurança, tudo isso eu te peço no nome do amor de Jesus. Amém.